importante, que é a aula que vai nos falar sobre as normas do cerimonial e a ordem geral de precedência. Nós temos como objetivo nesta aula deixar claro a precedência, que é o reconhecimento da primazia de uma hierarquia sobre a outra, e ela é o cerne da base do cerimonial. Nesta aula você entrará em contato com um dos itens mais contestados e difíceis, que é o tratamento adequado para cada pessoa, bem como a definição dos lugares. Como o ser humano ele é cheio de vaidades, nós temos que nos cercar de legalidades para que não venhamos a ferir o decreto e nem cometemos gafes. Nós sabemos que todos gostam de entrar por primeiro, de sentar por primeiro, de falar por primeiro. Então, por isso existe um decreto, que é o que nós veremos hoje, no qual vai nos dizer quem fala primeiro, quem fala depois, quem senta onde. Então, isso é muito importante. Nós temos como conceito de precedência, no latim, precedência significa precedere, ou seja, sentar-se à frente, onde deveriam também passar na frente. Nelson Spears, ele afirma que a precedência é reconhecer a primazia de uma hierarquia sobre a outra. A precedência é o conceito ou ordem pela qual se estabelece a estrutura máxima de um Estado, a medida que determina a ordem hierárquica de disposição de autoridades de um Estado, de um organismo ou de todo um grupo organizado ou grupo social. E de acordo com Jean Serres, ela é particularmente indispensável na administração, cujo objetivo essencial é o exercício do poder público. Nós veremos não só as pessoas do poder executivo, como governadores, prefeitos e presidentes, como do legislativo também, que são os deputados, vereadores, senadores, do poder judiciário, que são os ministros do Supremo, que são os juízes, e também veremos pessoas que fazem parte do clero, pessoas que fazem parte da igreja, veremos também autoridades militares, como eu já disse, eclesiásticas e outras. Então nós veremos desde o mais alto escalão do poder até o mais baixo escalão do poder. E é por esse jogo de vaidades que o assunto é tão longo, é tão extenso, cheio de problemas. Para tentar diminuir estes problemas no Brasil, o assunto está regulamentado pelo decreto número 70.274, de 9 de março de 1972. Ele sofreu alterações posteriores no decreto número 83.186, de 19 de fevereiro de 1979. Se vocês olharem na apostila, no caderno de vocês, vocês têm este decreto, porque ele é muito extenso, então não tem como nós decorarmos. Então, se você vai a algum evento onde você irá precisar deste decreto, tenha sempre com você uma xerox do mesmo, porque não pense que você irá memorizar, porque ele é muito extenso, é muito difícil você memorizar todos os escalões. Vamos ver alguns critérios para o uso dessas precedências. O critério hierárquico, ele consiste na convenção adotada internamente por estrutura estabelecida, quer no poder público, quer no poder privado. Aqui cabe uma observação. Assim como no poder público, no poder privado, nós também temos esses critérios hierárquicos. Obviamente, o decreto ele não vale, porque o decreto ele vai englobar pessoas do poder público. Mas nas empresas eles têm a sua hierarquia, seja no organograma da empresa. Então eles sabem quem vai falar por primeiro, quem vai sentar ao meio, quem vai ser chamado por primeiro, de acordo com o seu organograma. Temos também o critério do anfitrião, que é a posição do anfitrião, que serve como ponto de partida para a elaboração da lista de precedência, ou seja, a partir do anfitrião é que os outros terão o seu lugar à mesa. Temos o critério de idade, que é um critério muito adotado e tem respaldo no decreto. Critério do sexo. No Ocidente, que é o caso do Brasil, a precedência é do sexo feminino, ou seja, entre aspas, o sexo feminino, ele tem, não é mais importância, mas ele precede tudo que vier, ele virá à frente do sexo masculino se as pessoas estiverem no mesmo escalão. Critério de ordem alfabética. É um critério prático que muitas vezes
evita alguns desentendimentos, alguns constrangimentos. Um exemplo deste é nas Olimpíadas. Vocês já assistiram às aberturas das Olimpíadas? Nós sabemos que o primeiro país a desfilar sempre qual é? A Grécia. Por quê? Porque foi na Grécia. A Grécia é o berço das Olimpíadas. Mas após a Grécia, os países desfilam por ordem alfabética. E ordem alfabética da língua do lugar sede. Só para entender o que eu estou falando. Estados Unidos no Brasil, se fosse aqui, ele estaria com a letra E. Mas se for nos Estados Unidos, por exemplo, na Inglaterra, ele estaria com U, United States of America. Então, Espanha, aqui no Brasil, começa com E. No espanhol, começa com... Em inglês, desculpa, se fosse na Inglaterra, começaria com S, Spain. Então, eles vão desfilando por ordem alfabética de acordo com a língua do país anfitrião. Então, nós teremos aqui no Rio as Olimpíadas. Obviamente, nós faremos a ordem alfabética da língua portuguesa. Critério de constituição e criação. É um critério utilizado em casos de estados. Por exemplo, a hierarquia vem da data de criação dos estados. Vocês sabem qual foi o primeiro estado a ser criado no Brasil? Bahia. Então, muitas vezes as pessoas que não têm uma noção desses critérios, vamos supor, vão a uma reunião no Amazonas. Essa reunião no Amazonas, ela consta com, vamos citar aqui 5 estados. O Amazonas, que é o anfitrião, a Bahia, o Rio de Janeiro, São Paulo e Maranhão. O primeiro a ser chamado vai ser o quê? O Amazonas. Não foi porque ele foi criado por primeiro, e sim porque ele é o estado anfitrião. Segunda, a Bahia, porque a Bahia foi o primeiro estado a ser criado. O terceiro, Rio de Janeiro, porque foi o segundo estado a ser criado. O quarto, Maranhão. E por último, São Paulo. Aí as pessoas, mas São Paulo não vai ser o primeiro. Não, São Paulo não vai ser o primeiro a ser chamado. Ele vai entrar na sua ordem de criação. Então, para não haver problemas de vaidade, e como é que nós utilizaríamos se não fosse por ordem de criação? Alfabética? Podia até ser um critério, mas econômico é muito complicado, porque não esqueçam que uma vez o Pará, o Amazonas, já tiveram o seu apogeu no Brasil, no período da borracha. Então isso varia muito conforme a época em que se está vivendo. Então, para evitar esses problemas, é a ordem de criação. Assim como ela também é adotada nos ministérios. Os ministérios, quando há uma reunião ministerial, por exemplo, eles são compostos de acordo com a ordem de criação dos ministérios. Bom, nós temos também, neste decreto, a ordem das Forças Armadas, que inclui Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Então é bom que vocês também tenham esta ordem em mãos, porque estão convidadas para esses eventos. Bom, uma coisa muito importante de ser dita é assim: vamos supor que você seja um deputado federal. Ok, você pode ser chamado para compor uma mesa e você pode mandar um representante, para compor uma mesa em uma solenidade de abertura de algum evento. Porém, se você é ainda um deputado e você é convidado para um jantar ou um almoço, você não deve mandar convidados. Nós só mandamos convidados para aberturas de solenidade, para solenidades, nunca para jantares, almoços, reunião, assim, onde haja um almoço, um jantar, onde envolva comida. Então, você não deve se fazer representar. Ou você vai ou você não vai. Não mande representante. Nós sabemos o seguinte: o presidente da República, em qualquer reunião do Brasil, qualquer, seja em Brasília, seja no Acre, seja onde for, ele sempre é a maior autoridade. Ele sempre será o primeiro a ser chamado. Ele vai sempre ocupar o lugar de honra. Porém, quando ele se fizer representar em solenidades ou cerimônias, o lugar que compete ao seu representante é à direita da autoridade que as presidir. Então vejam bem, o presidente sempre
será a autoridade presidindo aquela mesa. Mas se ele mandar um representante, este representante ficará à direita da pessoa que estará presidindo, que não será o representante do presidente. Isso é muito importante. Nenhum convidado poderá fazer-se representar nas cerimônias em que compareceu o presidente da República. Também é muito importante. Vamos supor, foram convidados vários governadores, inclusive o governador do Pará. E ele, por algum motivo, não poderá ir. O presidente estará presente. Ele não pode mandar um representante. Ou ele vai, ou ninguém mais vai. Por quê? Porque o presidente da República, que é a maior autoridade, está lá. Então, se ele está, ninguém mais vai se fazer representar. Ou ele vai, ou o lugar dele não será ocupado por nenhuma outra pessoa. Bom, a ordem de precedência citada refere-se à entrada das pessoas, composição de mesa, citação e etc. Para pronunciamentos, a ordem é inversa, ou seja, a maior autoridade se pronuncia por último e a menor em primeiro lugar. Então, vamos só fazer, depois nós vamos colocar uma representação gráfica e vocês vão entender melhor. Mas vamos supor que nós temos aqui uma mesa composta com 5 lugares. O mestre de cerimônia abre a solenidade, senhoras e senhores, bom dia. Estamos fazendo a abertura do 10º Congresso Nacional de alguma coisa. Chamamos para presidir e compor a mesa o excelentíssimo excelentíssima senhora presidente da República, Dilma Rousseff. Ela é a primeira a ser chamada. A segunda pessoa a ser chamada sentará ao lado direito da presidente. Sempre. Ela é a segunda pessoa mais importante na hierarquia. A terceira pessoa a ser chamada, que era a terceira pessoa mais importante, sentará ao lado esquerdo. Então, repetindo, a mais importante fica ao centro, a segunda mais importante ao lado da pessoa que está presidindo, ao lado direito, e a terceira pessoa ao lado esquerdo da pessoa que está presidindo. E assim sucessivamente, direita, esquerda, direita, esquerda. É muito importante que nós tenhamos mesas ímpares, porque fica mais fácil de nós visualizarmos o meio. É importante também nós termos o cuidado de que mulheres não fechem a mesa, que sejam homens a serem chamados para fechar a mesa. É uma questão também de precedência. Lembram-se que as mulheres têm precedência quanto aos homens e por questão mesmo de sentar à mesa à ponta. É melhor que seja um homem. Então já vimos que a maior autoridade, a que vai presidir, senta ao centro da mesa. A segunda mais importante à sua direita, a terceira mais importante à sua esquerda e assim sucessivamente, direita e esquerda. Porém, na hora dos discursos, a primeira pessoa a falar é a de menor importância e a última a falar é a de maior importância. Por que isso? Gente, vamos supor que nós tenhamos uma reunião aqui com a presidente da República. Ela encerra, depois dela ninguém mais fala. É como se ela tivesse a maior autoridade para falar e encerrar. Imaginem se ela tem um desafeto à mesa e ela começa falando. Depois as pessoas vão falando, inclusive, por algum motivo, discordando da presidente. Então é por este motivo que a pessoa um dos motivos que a pessoa principal, a anfitriã que está presidindo a mesa, é a última a falar. É a ordem inversa da chamada para compor a mesa. Vamos falar agora um pouco sobre as bandeiras. Como eu falei anteriormente, a ordem dos estados é pela sua criação. Então, da mesma maneira vão ser colocadas as bandeiras. Sempre a bandeira do Brasil no centro, sempre. Ao lado direito da bandeira do Brasil ficará a segunda bandeira de criação do estado, vamos supor que seja a Bahia. Ao lado esquerdo, o Rio de Janeiro. Vejam bem, isto sendo, não é a posição de quem está olhando da plateia, não. A bandeira está aqui, nós ficamos ao lado da bandeira
E esta posição, então a bandeira ao centro do Brasil, do seu lado direito, nesta posição, a de maior importância, e do lado esquerdo a de segunda maior importância, e assim sucessivamente. Entendido? Então, da mesma maneira, vejam bem, não sob o prisma de quem está assistindo, e sob o prisma das bandeiras, de onde elas estão, sendo você, como se você se colocasse ao lado delas e aí fizesse essa comparação de qual vai para a direita e qual vai para a esquerda. Detalhe importante: ao montarmos uma cerimônia no palco, obviamente as cadeiras e a mesa ao centro, do lado esquerdo da mesa diretora ficará o púlpito e do lado direito as bandeiras. Sempre tendo cuidado para que essas bandeiras não fiquem atrás da mesa ao ponto de nós taparmos a visão delas. É bom que nós as coloquemos num lugar onde as pessoas tenham essa visualização. Então, tem várias outras maneiras de colocar bandeira, sim. Inclusive hasteamentos. Nós temos que ter muito cuidado com bandeiras que ficam à frente de repartições públicas. As bandeiras têm que ter iluminação própria se elas ficarem a partir das 18 horas. Se elas não ficarem, elas têm que descer. Isso é uma cerimônia solene. E no outro dia, 6, 7 horas da manhã, eles vão hastear de novo a bandeira. E elas são colocadas da mesma maneira que eu falei, sempre a bandeira do Brasil no meio. Ao seu lado direito você coloca a bandeira do Estado, por exemplo. Se for uma empresa privada, a bandeira da empresa privada vai do outro lado. Primeiro vai a do Estado e depois a da empresa privada. Então, caros alunos, o principal que eu queria mostrar para vocês era a posição das pessoas à mesa, a posição das bandeiras, do púlpito, a questão de como as pessoas são chamadas e de como elas falam em uma cerimônia. Bom, vocês sabem como me encontrar na plataforma Moodle e eu espero que tenha ajudado vocês. É óbvio que nós sabemos que uma aula assim, mas nós temos o caderno que é bem explicativo, mas qualquer dúvida, não hesitem em nos chamar pelas mensagens, pelo chat, o que vocês quiserem. Nós estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês e eu espero que todos sejam bem-sucedidos e que possam ou abrir o seu negócio ou trabalhar da maneira adequada nos eventos. Obrigada!